18, versículo 1 em diante. 1 Samuel 18, versículo 1 em diante. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos encerrando essa campanha dos relacionamentos vitoriosos. E uma coisa que eu tenho descoberto e tenho percebido, que a cada nível de maturidade que nós possuímos, nós vamos conseguir ter habilidade para relacionar. Diga amém em nome de Jesus. Fala comigo assim: quanto mais maturidade, mais capacidade do relacionamento. Amém, Deus? Mais capacidade de sabermos relacionar. Mais habilidade de podermos estar lidando com as questões. Como é que eu sei se uma pessoa madura? Presta atenção. Pensa um pouco. Como que eu consigo começar a identificar a maturidade? Já pensou nisso? Como eu consigo entender que uma pessoa é madura? A pessoa é madura, atenção, guarde isso no seu coração. Quando ela tem capacidade de saber lidar com as adversidades da vida. A pessoa se torna cada vez mais madura. E como é que eu entendo que ela está ficando mais madura? Quando ela tem capacidade para lidar com as adversidades da vida. Que adversidades? Vamos colocar aqui: decepção, perdas. Quem está me entendendo, diga amém. Então, cada vez que a minha maturidade vai aumentando, mais capacidade eu tenho de saber lidar com as adversidades, com perdas, com decepções, com frustrações, com sofrimento. Tira um pouco do... Não sei se vocês colocaram o efeito lá. Tira um pouco do efeito para mim. Cada vez que eu tenho mais habilidade, mais capacidade de eu poder saber lidar com as desventuras da vida, mais maturidade eu possuo. Por que eu posso entender isso? Você pega uma criança, por exemplo, no início, a criança tem um momento lá que você tem um brinquedo dela, se chegar outra criança e pegar o brinquedo dela, o que ela fala? É meu. Ela não quer dividir. Ela precisa ser ensinada a isso. As suas emoções precisam ser trabalhadas para ela poder dividir alguma coisa. Ela não entende ainda. Ela sabe que não, isso aqui é meu, ele pegou, é meu. Algo positivo é quando a criança vai crescendo, ela sabe compartilhar alguma coisa. Então, a evolução do ser humano, emocionalmente falando, é quando ela vai crescendo e levando a maturidade. E atenção, a maturidade vai refletir nos seus relacionamentos. Quanto mais maturidade, mais relacionamentos positivos na sua vida. Diga amém em nome de Jesus. Você entende isso? Consegue perceber isso? Se eu começo a ter dificuldades nos relacionamentos em todos os níveis, eu falo em todos os níveis, começando na nossa própria casa. Dentro de casa, depois no trabalho, as amizades, relacionamentos sentimentais. Se já existe dificuldades nos relacionamentos, mostra que eu preciso trabalhar na minha maturidade. Em saber lidar com as questões, dificuldades, saber lidar com o não. E a palavra de Deus aqui, eu quero hoje aqui mostrar algumas coisas importantes para que você possa ter o sucesso no seu relacionamento. Diga glória a Deus. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 em diante. Samuel 18, versículo 1 em diante. Aqui nós temos alguns personagens interessantes aqui. Davi, Saul e Jonatas. Vai falar sobre eles. Então olha só o que diz aqui.
Versículo 1 em diante. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Naquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, com a sua túnica, e até a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Quem entendeu o texto, diga amém. Observe essa história, essa pequena narrativa, esse pedaço da história de Davi. Se nós observarmos, Davi venceu Golias, né? Depois ele foi chamado para estar ali no reino, tinha dado a mão da filha de Saul para Davi, porque ele venceu Golias, e Davi começou a se projetar como um líder, como um guerreiro, amém? E fala que ele estava na casa, Jonatas era quem? Filho de Saul. E eles se tornaram amigos. Jonas fez uma aliança com Davi. Poxa, Davi, o que é isso? Ele fez uma aliança tão grande, gostou tanto de Davi, entendeu que sobre Davi estava a presença de Deus, a unção de Deus, a bênção de Deus. Ele pega e tira o próprio manto. Gente, é um manto de um filho de um rei, de um príncipe, né? E entrega para Davi, entrega a espada, entrega o arco, as armas, que é algo tão particular, ele entregou para quem? Para Davi. Entrega para Davi. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Em sinal de aliança, Mas a gente vê por outro lado também, Saul, ele começou a observar algumas coisas. Enquanto Jonatas não tinha medo de entregar sua própria capa para Davi, Saul ficou irritado porque cantaram uma música e ele não gostou de um pedaço da música. Poxa, o que é isso? Eles estão cantando aqui que Davi enfrentou e matou 10 milhares, dezenas de milhares, e para mim milhares. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu não gostei disso não. Quem que inventou essa música? Não gostei dessa situação. Por que eles estão aqui elogiando tanto Davi? Eu que coloquei Davi aqui, eu que pus Davi comigo aqui no reino, e agora parece que ele é maior do que a mim? E ele fala o seguinte: olha, parece que falta uma coisa para ele. Ele quer tomar meu reino. E o coração de Davi, de Saul, sentiu assim: olha, acho que ele está querendo tomar meu reino. E acho que eu fiz uma coisa errada. Não podia ter trazido esse cara para cá. Eu acho que tudo que ele fez para vir aqui é para tomar o meu lugar. E Davi começou, e Saul começou a ter medo. Fala comigo, medo. Fala comigo, insegurança. Bem forte, insegurança. E Saul teve insegurança, medo, e não estava bem. A palavra de Deus fala que ele não via mais com bons olhos
a Davi. E olha que Davi livrou a Israel. Quando ele vence Golias, ele venceu o povo filisteu. O povo filisteu que oprimia Israel há tanto tempo. Depois daquele dia, eles tinham que respeitar Israel. Eles tinham que, olha, peraí, tem guerreiro lá. Eles têm autoridade. Mas Saul já não preocupava com isso. Por que Saul estava sentindo assim? Porque dentro dele tinha uma segurança, porque ele não tinha ainda desenvolvido uma maturidade específica para os seus relacionamentos. E muitas vezes nós também temos essa dificuldade, precisamos desenvolver. Ficamos limitados. Saul ficou limitado. A partir desse momento, se nós continuarmos a lermos a história, você vai perceber que Saul começou a ficar brigado, irritado com tudo que Davi fazia. Até um ponto que ele queria matar a Davi. Nesse mesmo texto, se a gente continuar, fala que teve um dia que Davi começou a tocar na sua harpa. E Saul ficou possesso de um demônio. Um espírito maligno entrou na vida dele. Tal era a raiva, tal era a ira, tal era a brecha que ele tinha. E fala que ele pegou a lança e jogou em Davi. Davi se desvia. Por quê? Porque Saul tinha insegurança da presença de Davi. Quem era o rei? Saul. Saul era o rei. Saul estava na posição. Saul, ninguém podia tirar ele, destronar ele por nada. Mas ele se sentia fragilizado com aquilo. Então ele ficava imaginando, o que eles estão falando de mim? Acho que Davi está arquitetando coisas contra mim. Eu preciso matar Davi. Saul começou a viver uma batalha errada. Em vez de ele lutar contra os inimigos, ele começou a imaginar que o seu inimigo estava perto. Era Davi. Diferentemente de Jonatas. Jonatas falou, eu quero ser seu amigo. Jonas falou para ele assim, não, eu quero estar junto com você. Jonas fez uma aliança com ele. Jonas tira do seu próprio manto e fala para ele, não, vou colocar sobre você. Poxa, Jonas não tinha medo de perder o seu lugar. Jonas sabia quem ele era. Porém, Saul não. O que a gente pode tirar aqui? Coisas importantes. Primeira coisa. Não lutamos contra pessoas. Fala comigo, não lutamos contra pessoas. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Nós temos que parar de lutar contra as pessoas. Olha só o que diz em Efésios, capítulo 6, versículo 11 em diante. Efésios 6, 11. Efésios 6, 11. Fala o seguinte: vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem entendeu, diga amém. Olha só que o apóstolo Paulo está falando na revelação. A nossa luta não é contra o ser humano. Não é como Saul estava fazendo, ele estava tentando, falou, vou matar esse cara. A gente falou aqui e trabalhou em outros cultos a respeito de Caim e Abel. Caim se sentiu ferido porque Abel foi lá e fez uma oferta, teve uma atitude certa. O coração de Caim estava ruim. Deus falou para ele, ó, seu coração está esquisito. Você tem que resolver isso aí. Tem que tratar isso aí. E ele pega aquilo ali, em vez de ele trabalhar naquilo, ele vai e olha para seu irmão de maneira errada, distorcida. O que ele faz? Ele vai matar o próprio irmão. Ele não controla. Ele não quer ficar maduro
de uma forma. Ele acha que o seu irmão era o inimigo. O inimigo estava dentro dele. A insegurança, o medo estava dentro dele. A rejeição estava interiormente. Ele tentou matar. Da mesma forma, Saul foi atrás, queria matar Davi. Chegou uma hora que Davi teve que ir embora, fugir. E Saul atrás dele, queria matar. Teve um momento na vida de Davi que Davi estava na caverna, escondido. Saul entra naquela caverna, né? Eles entram naquela caverna para descansar um pouco. E eles não imaginavam que Davi estava ali. O que Davi fez? Davi podia ter matado ele, que ele estava desprevenido. Mas ele não fez isso. Ele foi lá e tirou um pedaço da roupa de Saul, sem ele perceber. Quando Saul sai, vai embora, depois quando ele está longe, ele sai na porta da caverna e grita a Saul: "Tá vendo aqui, Saul? Esse pedaço aqui da sua roupa real?" Ele olha e fala: "Nossa, está faltando um pedaço. Eu podia ter matado você, mas eu não matei." Ele podia ter matado. Poxa, ele está me perseguindo, eu posso matá-lo. Mas Davi tinha um entendimento claro. Davi tinha uma maturidade, tanto emocional como espiritual, para lidar com as coisas. Até quando somos perseguidos, precisamos saber lidar com as questões. Diga amém, queridos. Aí eu entendo, a minha luta não é contra seres humanos, é contra a carne. Às vezes situações que estão acontecendo de relacionamento, você não percebe que existe um mundo espiritual por trás ali, agindo, operando, situações que você não entende e você não vai atacar a pessoa. Não, calma. Guarde o seu coração. Fala assim: eu quero guardar o meu coração. Ou seja, eu não posso ficar lutando a batalha errada. Às vezes eu fico lutando contra a pessoa, contra o fulano, contra o beltrano. Para com isso. Saiba lidar com isso. A gente falou sobre perdão muito aqui nos outros cultos. Eu preciso saber lidar com isso. Eu quero mostrar minha maturidade, eu preciso saber lidar com relacionamentos. Então, primeira coisa, né? Não lutamos contra pessoas. Fala comigo, não luto contra as pessoas. Segunda coisa importante, você que quer ter vitória nos seus relacionamentos, retire as armas emocionais que estão guardadas. Fazendo essa comparação com a armadura que ele tirou ali, que Jonas tirou, né? Para fazer aquela aliança, ele tira o manto, ele tira a armadura, ele tira a espada, e falando o seguinte aqui, ó: eu nunca vou lutar contra você. Nós, se queremos relacionar, nós precisamos tirar as armas emocionais. O que é uma arma emocional? Às vezes nós carregamos a rejeição dentro de nós, muito forte. Por isso que não consigo me relacionar com outras pessoas. Eu carrego a vingança. Eu carrego uma frustração, eu carrego a decepção. São situações que viram armas que eu começo a descontar nas pessoas. Quem me entende, diga amém, queridos. Então, retire as armas emocionais. Por isso que é importante a gente renunciar. Jesus fala o seguinte: aquele que quer ser meu discípulo, renuncie. Porque é um tipo de relacionamento. Sem renunciar a algumas coisas, eu não consigo me relacionar com as pessoas, com o outro, em qualquer nível. Seja dentro da minha casa, no trabalho, alguma coisa, às vezes, eu preciso renunciar. Alguma coisa eu preciso tirar para que eu possa me aproximar. Se eu ficar armado, o outro vai entender. Ele está querendo brigar comigo, né? Consegue perceber isso? Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que as pessoas elas têm liberdade de aproximar de você? Elas sentem que você sempre está atacando com palavras, com gestos, com situações.
Elas sentem que você tem liberdade, elas têm liberdade de poder, né, falar para você, aproximar de você, ou tem ataque o tempo todo? Você acredita nas pessoas ou não acredita mais? Porque isso é uma arma. Quando nós não acreditamos mais nas pessoas e fala, eu não acredito mais em ninguém. Por quê? Porque tem uma arma da rejeição dentro de mim, tem uma arma da vingança dentro de mim, e isso eu preciso retirar. Diga glória a Deus. Fala comigo assim, eu quero abrir mãos. Fala assim, eu quero abrir mão das situações. Fala comigo, abandonar o medo, a insegurança e as decepções. Aplauda bem forte o Senhor em nome de Jesus. Abandone o medo. Terceira coisa importante, faça uma aliança. Se você ler o texto, Jonatas fez um acordo. Jonatas fez uma aliança. Que casamento que dá certo? Colocando agora assim numa situação que a gente fala muito de aliança, né? Que casamento ele que vai dar certo? O casamento que fez uma aliança, um compromisso bem feito. Um acordo bem feito. A aliança fala de cláusulas, né? O contrato, ou uma aliança, ou um compromisso fala de cláusulas. Cláusulas onde eu vou ter que renunciar a algumas coisas, onde eu vou ter que aprender, onde eu vou ter que ensinar, onde eu vou compartilhar com o outro e o outro vai compartilhar comigo. O casamento que dá certo é aquele casamento que não está firmado apenas nas emoções, não está firmado apenas nas coisas materiais, mas firmado uma aliança. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então deve existir dentro de mim um acordo, uma lealdade. Fala comigo, lealdade. Como é que eu tenho um acordo? Tem que ter lealdade. Dentro do acordo tem que ter lealdade. Dentro do acordo tem que ter verdade. Como é que um relacionamento vive sem verdade? Não tem jeito. Qualquer tipo de relacionamento, se não tiver a verdade, uma hora vai ruir. Uma hora vai ruir. A minha pergunta é, como estão os relacionamentos que você tem? São vários níveis. Será que você usa da verdade na sua própria vida? Ou a mentira tem espaço o tempo todo? Você entende isso? Será que você usa da lealdade ou da traição? Transparência, né? Na hora que Jonatas tira, ele fala assim, não quero ser transparente, não quero esconder nada, eu sou homem. Eu sou homem também. A minha posição é de príncipe, filho do rei. Tem tudo, tem uma herança. Mas ele tirou as armaduras, ele tirou o manto e falou, eu faço uma aliança contigo, transparência. Fala comigo, transparência. Amós 3:3, Amós 3:3, na palavra de Deus, fala o seguinte, duas pessoas andarão juntas se não estiverem em acordo? Tem jeito? Não. Tem jeito de duas pessoas andar juntas, caminhar juntas, se não tiver um acordo entre elas? Não. Como eu estava dizendo, quanto mais maturidade, mais acordo, conciliação eu vou ter nos relacionamentos. Fala assim comigo assim, em nome de Jesus, eu quero ter relacionamentos vitoriosos que vão dar certo. Diga amém em nome de Jesus. Quarta coisa muito interessante aqui, decida amar. Olha para o seu irmão aí e fala para ele assim, ó, decida amar. Amém? 1 João 4:8 fala o seguinte, 1 João 4:8 fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Se eu não decidir amar, como é que eu vou me relacionar? Se eu não decido amar, a gente muitas vezes usa o amor, né, para um relacionamento sentimental, um namoro, casamento. Não é só esse tipo de amor, né? Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Você projeta para a gente aí, 1 Coríntios 13, 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Próximo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei a homem, deixei de atrás as coisas de menino. O que é isso aqui? Fala comigo assim, maturidade. Quando a gente é mais infantil, a gente não tem maturidade para algumas coisas. Mas a gente vai crescendo biologicamente e nós precisamos crescer também emocionalmente para que nós possamos nos tornar maduros e deixar as coisas de menino. Por que quando nós somos mais velhos ainda temos as mesmas reações de uma criança? Porque nós não ficamos maduros. Brigamos. Não, fulano está falando de mim, a gente fica em crise. Eu não preciso de ninguém mais. Nós começamos a falar jargões ou palavras achando que não tem. Fugir de uma situação, eu preciso amadurecer. O amor, ele precisa amadurecer em nossas vidas. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, meu querido, decida amar. Olha para o seu irmão e fala para ele, decida amar. Esse amor aqui que nós acabamos de ler aqui. Né? Esse amor é o amor, no grego aqui, ágape. É o amor sacrificial. O amor de entrega. O amor doador. O amor que faz aliança. O amor que tem compromisso. O amor que usa da verdade. E é isso que nós precisamos ter em nome de Jesus. Eu quero relacionamentos verdadeiros. Eu quero relacionamentos que dão certo. Então eu preciso de ter minha identidade sarada. Diga glória a Deus. Identidade sarada. Eu tenho que saber quem eu sou. Por que Saul ficava desesperado, preocupado com Davi? Sendo que Davi praticamente não era ninguém ainda. Porque ele não tinha identidade, não sabia quem ele era. Estava com medo. Ele era rei, mas na função só, mas dentro dele ele não sentia rei. Então eu preciso saber quem eu sou. Se você estiver trabalhando numa empresa, se você estiver num lugar e alguém, se ouvir falar que alguém falou mal de você, falou assim, se você sabe quem você é, você não vai ficar preocupado com aquilo. Porque a verdade sempre vai prevalecer. Não vou lá tirar satisfação. Agora, não, fica tranquilo, porque a verdade sempre prevalece. Preciso saber lidar com isso. Mas eu não tenho medo. Mas eu sou inseguro. Então preciso amadurecer um pouco mais. Outra coisa que precisa estar na minha vida, além da identidade, é a responsabilidade. Eu preciso assumir a minha vida. Assumi-la. Eu preciso assumir a responsabilidade das coisas que eu falo, que eu faço. A gente pensa que a gente fala as coisas, né? Não está nem aí. Eu falo o que eu quiser. Não. Eu falo, às vezes eu posso influenciar. Eu posso, né, colocar coisas. Eu posso induzir uma segunda situação. Então eu preciso saber o que eu falo, o que eu faço. Eu preciso assumir as responsabilidades daquilo que eu faço.
Fala comigo, maturidade. Amém? E outra coisa importante, propósito, né? Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe? É interessante que Saul não conseguia enxergar que ele tinha um propósito para estar na frente, né? Como um rei, como um líder. Ele não se enxergava isso, ele não via esse propósito. Então por isso que ele não se sentia capacitado para aquilo ali. E ele não quis desenvolver aquilo. Em vez de ele desenvolver, ele começou a gastar energia em correr atrás de Davi. Em vez de desenvolver aquilo para ele crescer em Deus, para ele crescer, perguntar ao profeta, olha, perguntar para Samuel, Samuel, me ensina, o que eu tenho que fazer? Eu estou inseguro nessa área. Não, o que ele fez? Eu vou fazer do meu jeito. Ele quis ser independente. E isso fez com que Saul caísse, passasse. Em nome de Jesus, Deus quer trazer sobre a sua vida um novo tempo, amém, queridos? A maturidade em nome de Jesus. Então vamos relembrar as 4 coisas importantes que eu falei. Primeiro, não lutamos contra pessoas, amém, queridos? Segundo, retire as armas emocionais. Terceiro, faça uma aliança verdadeira, um compromisso. E quarto, decida amar de verdade. Tire as restrições do seu coração. Eu preciso saber amar de verdade, preciso crescer. Eu quero ter relacionamentos, vários níveis, e eu quero que esses relacionamentos sejam relacionamentos abençoados da minha vida. Diga glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Fica de pé, em nome de Jesus.